Bom dia, meu nome é Débora Ribeiro Silva, estou na disciplina de Políticas Públicas e Sociedades do curso de Administração Pública à Distância. O meu grupo irá falar sobre avaliação de políticas públicas. E eu vou ficar com a parte onde fala do processo de monitoramento e avaliação. O que é o monitoramento? O monitoramento ele tem o propósito de subsidiar os gestores com informações mais simples e tempestivas sobre a operação e os efeitos do programa, resumidas em painéis ou sistemas de indicadores de monitoramento. É preciso que essas informações geradas pelos indicadores elas sejam apresentadas em formato de fácil consumo pelos gestores, ou seja, para que estes gestores eles tenham rápida apreensão do desempenho do programa. Por isso, a importância dos painéis de monitoramento, para ter uma maior facilidade para os gestores, não é isso? Tipo de monitoramento. Todas as atividades que realizam algum tipo de acompanhamento dentro da administração pública acabam sendo identificadas como monitoramento. Por exemplo, controle e auditoria é um monitoramento, né? Ele visa apurar a malversão de recursos públicos. Como exemplo, a gente tem o CGU e o TCU, que são órgãos que fazem esse tipo de fiscalização. Esse tipo de monitoramento, de controle e auditoria, eles visam fazer o quê? Eles visam investigar os recursos financeiros humanos ou de infraestruturação, se foram geridos de forma contrária às normas que regulam o seu uso, ou seja, que se foram geradas contra o que diz a lei. Outro tipo de monitoramento é o acompanhamento físico-financeiro. Visa a verificação da situação da execução daquilo que foi planejado e inserido na capa orçamentária, que disciplina os gastos e investimentos de programas, ações e projetos implementados por determinado órgão. Temos como exemplo as áreas responsáveis pelo planejamento e orçamento dos ministérios no MD, que são as subsecretarias de planejamento e orçamento. Outro tipo de monitoramento, as pesquisas avaliativas, realizadas para a compreensão dos motivos pelos quais determinada ação pública tomou tal ou qual configuração, e se esse arranjo favorece a obtenção de resultados e se os resultados pretendidos foram alcançados. Trata-se de quê? Trata-se de importantes ferramentas para a melhoria dos programas e o alcance dos resultados. Esse tipo de monitoramento. A avaliação tem o propósito de subsidiar os gestores com informações mais aprofundadas e detalhadas sobre o funcionamento e os efeitos do programa, levantada nas pesquisas de avaliação. Esses resultados que são gerados por essas pesquisas de avaliação, eles têm que ser de fácil interpretação para o gestor, tendo em vista que essas pesquisas de avaliação elas podem utilizar-se de metodologias sofisticadas para a coleta e análise de informações, da mesma forma que foi falado sobre o monitoramento. Tem que ter essa facilidade para os gestores terem um maior manuseio, né, do programa dentro do sistema de informação. O processo de monitoramento e avaliação constitui um instrumento para assegurar a interação entre o planejamento e a execução, possibilitando a correção de desvios e a retroalimentação permanente de todo o processo de planejamento, de acordo com a experiência vivenciada com a execução do plano. O monitoramento ele se diferencia qualitativamente de um simples acompanhamento, pois além dele documentar sistematicamente o processo de implantação do plano, identifica os desvios na execução das atividades propostas, fornecendo as ferramentas para a avaliação. Já a avaliação ela possibilita a implantação de ações corretivas
para o ajuste ou replanejamento das atividades. São duas coisas que andam sempre juntas com uma só finalidade: trazer uma facilidade maior para o gestor, né? E servir também de fiscalização se o que foi regido, se o que foi planejado está seguindo o que é para ser feito de acordo com a lei. O meu próximo colega, Francisco, vai dar continuidade aos slides, falando do seu tema. Obrigada e bom dia.